Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Nossa leitura está em Romanos capítulo 9, do verso 11 ao 13. Nós vamos estudar um pouquinho nesta manhã na escola, a mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, do verso 11 ao 13. Eu convido a todos a orarmos primeiro. Amado Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na sua presença, pedindo perdão de nossos erros, das nossas misérias, da nossa condição humana, e pedindo mais uma vez a sua presença para sermos ajudados, ó Pai. Tome conta de cada um que entrou neste santuário. Abençoa aqueles que justificaram, que não puderam vir. Seja conosco, ó Pai. Nós entregamos tudo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Ouça, irmãos. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos na sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Eu quero aqui, irmão, começar no verso 10. É uma escola e eu quero que vocês dêem toda atenção a o que nós vamos entregar nesta manhã. Depois do Mombrana fazer essa leitura, ele diz aqui: agora, nós vemos nesses dois filhos, que quando eles, antes mesmo que fossem nascidos, preste bem atenção, estavam em guerra um com o outro, mesmo embora a sua virgem mãe, pois ela era uma virgem, a bela Rebeca, que desposou a semente justa da promessa de Deus, Isaque, que eles eram dois consagrados crentes em Deus, Isaque e Rebeca. Os dois consagrados por Deus, cheio do Espírito, pré-ordenados para o próprio casamento, pela qual se uniram. Deus sabia isto de antemão. E como poderia tal coisa vir através daquela mãe, pelo mesmo pai? Olha, irmão, a gente agradece a Deus pelo um profeta entrar nesse tipo de assunto. O religioso tem medo disso aqui. Olha bem, como poderia uma tal coisa vir através daquela mesma mãe, pelo mesmo pai? Um deles, uma pessoa muito má. O outro, uma pessoa muito boa. Mas ele vai continuar. E como que a pessoa boa parecia ser má? E a má parecia ser a boa. A igreja está compreendendo? Aí eu comecei aqui, irmão, nós vamos voltar na mensagem, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O diabo, ele pega uma semente eleita, ele mancha ela, ele deforma o seu lado de fora,
olhando humanamente, diz: esse não é, esse não tem condição. Parece que assim, ele acaba tanto com a semente eleita, ele deixa tão deformado, que ele, na ideia dele, diz: Deus nunca vai encontrar ele. Aí você lembra de Zaqueu, mentiroso, ladrão de imposto, nunca vai encontrar ele. Você lembra de Maria Madalena? 7 espíritos imundos, a vida era uma baixaria, era um ridículo. Quer dizer, então esse está manchado, joga para lá, essa aqui está manchada, joga para lá. Pega uma mulher samaritana, faz ela se enroscar tudo com a sociedade, 5 maridos, manchada, excluída da sociedade, deixa para lá, essa aqui nunca mais vai ser encontrada. Pega uma pessoa, mancha ele, põe um espírito nele, é ladrão a vida toda, não tem nada a favor dele, aí tem que morrer crucificado, lei capital, mas vai parar à direita de Deus. A igreja está compreendendo? Então o diabo pensa: estão acabados, nunca vai ser encontrado. Aí Deus manifesta, e vem aonde eu e você não vai. Deus vem manifestando. Deus conhece a sua semente eleita. Deus não olha o lado externo. Deus tem um poder transformador, que pega a semente eleita lá dentro, a alma, e começa a trabalhar de dentro para fora. Você quer dar glória a Deus por isso? Pensa bem. Olha, aí o inimigo pega os dele, e ele investe tanto no exterior, irmão, ele enfeita tanto, ele põe tanta qualidade nos dele, que nem eu nem você tem onde apontar um erro. Ele pegou um Anás, um Caifás, ele pegou um jovem rico, ele pôs tanta qualidade, que o irmão Brenda disse: nós podíamos estudar 4 gerações deles, e nós não tínhamos onde apontar o erro. Mas quando Jesus chega, aquele que tem um raio-x do interior, aquele que conhece a semente eleita, seja onde estiver, ele olha para aquilo e vai lá dentro, começa a puxar a cordinha, olha para aquelas pessoas e diz: vocês têm como pai o diabo. Mas ele olha para a semente eleita e diz: tu és minha filha, tu és meu filho. E aquele poder vivificador entra lá dentro, e aí você vai ver que aquela pessoa que parecia tão má é a boa, e aquela que parecia tão boa é a má, é o incrédulo, é aquele que não crê na manifestação de Deus para o seu dia e para a sua hora. Quantas pessoas, irmão, com tantas qualidades, que parece que a gente fica até envergonhado, mas não crê na manifestação de Deus através da mensagem. E você às vezes querendo parar, olhando para a sua casca, para a sua condição, machucado, deformado, envergonhado, mas a sua alma crê nesse poder de Deus. Eu estava vendo aqui, o poder deformador não pode deformar a semente eleita. Você quer dar glória a Deus por isso? Sua alma eleita. O lado de fora, irmão, você está em desespero. O velho homem tem que acabar, você tem que morrer. Mas o novo homem, pelo poder da palavra, vai chegar lá. O poder transformador, ele age de dentro para fora. Quem começou a boa obra em nós é Cristo. É o Espírito Santo dentro de nós, e ele vai nos chegar à nossa totalidade. Eu não sei o que você vai pagar, o que eu tenho que pagar, mas nós vamos chegar lá. A coisa não está aqui, a coisa está aqui. Você chora, você envergonha, você confessa, você volta atrás, mas não tem motivo de parar. É um poder, é o poder escondido.
não é um pé de coelho, não é uma ferradura atrás da porta, não é uma regra, é um poder escondido dentro de nós, é o poder vivificador, é a palavra de Deus na sua alma. E veja, irmão, eu creio que até hoje, cada um de nós, semente eleita, ela é afrontada, ela é perseguida, cada um. Às vezes é manchada, envergonhada. Às vezes o inimigo pega a mente de um cristão, de uma cristã, e começa a te bombardear. Você não dá conta, você é falho, você é errado, você fez isso, você fez aquilo. Quem mais conhece nossos erros do que o diabo? Mas você olha para a cruz do Calvário e diz: lá está o meu Redentor, Ele vive, eu creio nessa mensagem, eu vou chegar lá, não por mim mesmo, mas em Cristo Jesus, eu vou chegar lá. Desmanchado, envergonhado, mas nada pode atrapalhar a nossa alma eleita. Dentro de nós não tem ordem de parada. Dentro da nossa alma só tem uma ordem: avançar, avançar, continuar, perseverar, persistir. Aleluia. Você sabia que um cristão um anima o outro? Ainda tem jeito, ainda tem jeito. O sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Muitas vezes estamos enredados. Mas você vence. Sabe o que você vence? Seus limites, suas contradições. E você sempre se desponta pela fé na palavra. Sempre. E prossegue em Cristo. Muitas vezes, irmão, nós temos que fazer acerto, confessar, pedir perdão, esquecer as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? E essa é a maneira de Deus trabalhar. Nunca confia nos seus méritos próprios. Confia em Cristo Jesus. Confia em Cristo. Veja aqui. Vamos continuar estudando a mensagem. Agora este sempre tem sido e sempre será o programa de Deus. Ô, irmão, é dificilmente a mensagem alcançar um religioso, um denominacional cheio de qualidade. Vocês já notaram isso? Não tem como penetrar água lá. Ele está confiando tanto nas suas qualidades, tanto, e muitas vezes não se engana. Aí você às vezes olha para uma pessoa, irmão, toda deformada, manchada, acabada. Você pode dar uma olhada e dizer: isso aí não tem nem jeito. Mas quando ele ouve a palavra, a alma dele sendo eleita, e diz: eu creio. E aquele que tem tanta qualidade, entra aqui e sai aqui. Vocês estão compreendendo? Porque essa obra não é nossa, essa não é obra do homem, essa é a obra de Deus na face da terra. Veja aqui, Deus não pode mudar o seu programa. Você quer agradecer a Deus por estar no programa de Deus? Deus não pode mudar o seu programa, porque Ele faz o seu programa perfeito, porque isso é parte dele. No jardim do Éden, o pecado era tão belo, ao ponto de atrair Eva da justiça para o pecado. Nunca pense que o pecado é feio, não, irmão. O pecado é uma isca para derrubar. O pecado é como um veneno. Quantas pessoas foram mortas pelo veneno? Mas foi colocado só o veneno no prato e ela comeu? Foi colocado só o veneno no copo e ela bebeu? Não, um alimento bonito, uma pitadinha de veneno.
já fez o que tinha que se fazer. É bonito, chama a atenção. O diabo conhece cada um aqui, sabe como explorar, sabe como jogar uma isca. O bom pescador, ele sabe, ó, não está pegando hoje com um ginipapo, mas eu vou pôr uma goiaba. O pacu gosta de diversidade de... Tem um pescador ali, o irmão João Rosa, sabe? E tem hora que você diz, meu Deus, nem uma fruta dessa está pegando nada, e o homem lá está pegando, aí você vai lá e está com queijo. Ele tem isso. E quem é bem pescador, irmão, é o diabo, ele sabe onde se derruba. Mas se você tem uma alma eleita, o que mais conhece tudo é Deus, e Ele nos mandou um poder da palavra para ajudar e nós vencemos. Aleluia. Então ele tenta uma coisa, ele tenta outra, ele tenta outra, e você é humano, você é falho, você sai de Cristo, vai dar atenção, você cai, aí você se envergonha, você se mancha. Mas o poder de Deus pode entrar em cena novamente, te dar força, te levantar, te redimir, te perdoar, e seus pecados ser jogados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem, mas que o pecado é bonito, é bonito. Tem aquele hino, né? Aquele cantor que já partiu, Jair Pires. O pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Veja bem. Agora vocês têm que ver que no mesmo jardim onde havia uma árvore da vida, havia também uma árvore da morte. Nós a conheceríamos hoje como a lei do contraste, a qual, onde há o bem, há o mal. O que o apóstolo Paulo disse? Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, vocês lembram? Não faço. Mas o mal que eu não quero, não, agora eu vou melhorar, eu não vou mais falar assim com você, você me perdoa, de agora em diante. De repente está do mesmo jeito. Mas o poder de Deus pode te ajudar. Eu não dou conta, você não dá conta, mas Deus dá conta. Essa é a lei do contraste, a qual onde há o bem, há o mal. Onde há o certo, há o errado. E essas duas naturezas nos acompanham. Isso que Paulo chegou a dizer, miserável homem que sou. Nós não chegamos no céu ainda não, irmãos. Estamos numa luta. E a coisa que você tem que vencer é você mesmo. O que eu tenho que vencer aqui é eu mesmo. E nós nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, não importa. Jamais seremos capazes de nos livrar da presença de ambos. Porque Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, então o mal está presente. O pecador nunca será capaz de livrar do cristão. E o cristão do pecador. Haverá ali um testemunho do certo e um testemunho do errado, sempre. E se você faz a sua escolha, você tem que tomar um lado ou outro. Qual a sua escolha? Escolhi a Cristo, você escolheu a Cristo, você escolheu caminhar pela fé, crendo num poder transformador. Porém, nesses dois filhos, é estranho saber que antes que fossem nascidos, ambos a mesma semente, de Isaac, que era a promessa. Agora a nossa lição é um pouco longa. Isso aqui era uma escola e o Mombrana foi palpando, entregando, porque o profeta, irmão, deixou os religiosos de boca aberta com o que Deus entregou para ele trazer a coisa para nós à luz da Escritura.
Eu quero conseguir suficiente base até que vocês possam ver exatamente sobre o que eu estou falando. O primeiro filho, Esaú, que nasceu, nós vimos que não somente estava eles agitando e lutando no ventre de sua mãe, mas eles saíram dela lutando um com o outro, já nasceram lutando. E o Jacózinho era tão terrível, irmão, que quando o Esaú nasceu, o Jacó já nasceu grudado no calcanhar dele. Vamos chegar lá. Esaú saindo e Jacó agarrando no seu calcanhar. E eles ainda estão lutando até hoje. Há um espiritual e há um natural. Essa luta está aí. E por que não dizer que isso não está dentro de nós? O velho homem do lado de fora é o Esaú, mas dentro de você tem uma alma eleita, esse é o Jacó. É uma luta ou não é? E como isso poderia vir daquele perfeito? Como poderia vir daquele que era puro, eleito, santo, consagrado, o pai e a mãe, para fundamentar assim, que Deus chama por eleição. Você quer agradecer a Deus pela sua eleição? Deus chama pela eleição. É necessário. Não importa quão bons seus pais e mãe foram. Não importa. Quão simpático foram. Não importa quão cristão seu pai e mãe foram. Isso ainda compete a você como indivíduo. Seu posicionamento diante de Deus é individual. Essa lição ensina que eles, ambos os filhos, havia mesmo através dos eleitos, chamado de Deus, pai e mãe, uma mulher virgem, um homem santo, que finalmente foi se transmitido para ser mesmo, através da sua semente, vir Jesus Cristo. E ele nasceu como um vindo dos mortos. Ele foi provado, seu pai antes dele foi provado. Ele foi prometido através dessa semente, de Isaac, que o mundo seria salvo. E sair de um homem como este, do seu sangue, tão puro que Deus nem mesmo permitiu ao filisteu sequer tocar naquela mãe, depois que Abraão a entregara a ele. Deus feriu com praga aquela casa daquele filisteu, e diz: és praticamente um homem morto, porque Deus manteve pura aquela linhagem, e que Rebeca, uma justa, santa, uma mãe enviada de Deus, chamada de Deus, e dessa santa semente sai um renegado e um cristão. Vem, portanto, isso estabelece dentro da chamada de Deus, da eleição de Deus. E antes que qualquer um deles nascesse, Deus disse: eu amo a Jacó. Falou com você nessa manhã? Ele te ama. E aborrece Esaú. Você vai sair julgando os outros? Você vai ser uma pessoa agradecida. Isso vai te dar coragem, vai te dar ânimo de prosseguir. Nas horas mais difíceis, nas tentações, nas suas misérias, sua alma eleita vai lembrar: eu fui amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu vivo da graça, eu vivo da misericórdia, é Ele que me sustenta. Você nunca vai pôr qualidade na frente, você vai mostrar graça, 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 graça. Quando alguém, um espírito entrar dentro da sua casa de religioso, de condenar alguém, você vai chamar a sua casa e dizer: não, não, é a graça, é a graça, é a graça. Não julga ninguém não, não condena ninguém não, Deus é que nos amou. É tão fácil ver os erros, tão fácil condenar filho dos outros,
condenar a mulher do outro, condenar marido do outro, condenar ministério, condenar a igreja, condenar pastor. É tão fácil condenar a mulher, tão fácil condenar o marido. Mas Deus, para poder me sustentar, te sustentar, Ele não nos condena, Ele nos ajuda, Ele esforça a nossa coragem. É tão fácil manchar um outro, é tão fácil dizer: você não é crente, você não é crente. Todo cristão está lutando. Nós não chegamos à totalidade ainda, mas estamos a caminho. É melhor, irmão, você estar ao lado de um Davi, às vezes caído, manchado, mas segundo o coração de Deus, do que você estar ao lado de um Esaú, um religioso, um Saul. Pensa bem, irmão, isso aqui você tem que trazer para você, ó. Antes de qualquer um deles nascesse, Deus disse: ama Jacó e aborreça Esaú. Já pensou, irmão, Deus aborrecer? Antes que qualquer um deles nascesse. Então, como devemos nos sentir? Alguém a quem Deus falou, convidou eu e você para vir à sua mesa, nos convidou para vir no seu lar, comer da sua palavra. Deus nos convidou. Você está agradecido a Deus por isso? Amém. E mostrar que nós somos filhos e filhas de Deus. E eu digo a vocês, irmãos, não há nada tão grande como isso. Aí você dá glória a Deus, velho. Aí você glorifica. E esses dois meninos, se nós notarmos as suas naturezas, um deles era um homem espiritual, a qual era Jacó. E o outro um homem carnal, a qual era Esaú. O carnal, irmão, vai estar sempre condenando o outro. Ele julga sempre pela carne. Um homem espiritual não condena, ele pede misericórdia. Tem misericórdia. O homem carnal era Esaú. Porém, ambos eram religiosos. E essa mesma coisa tem acontecido através dos séculos. Existe o carnal e existe o espiritual. Esaú representa o homem da terra, o homem natural, de inclinação religiosa, porém nunca capaz de tomar Deus em sua palavra. Estava nele, não estava nele fazê-lo, ele não podia fazê-lo, jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo. As coisas do mundo prende ele, segura ele. Ele interte fácil com as coisas terrenas, porque ele é carnal. Ele se enrosca. Ele nada de braçada com o mundo, porque ele encontrou o fundo que clamava. Mas o espiritual não, ele não conforma. Ele vai arrebentando e ele quer viver a palavra como ela é. Ele nunca vai dar conta de ultrapassar as coisas carnais do mundo. Vai estar sempre enroscada nas coisas carnais. Porém, Jacó, para ele era simplesmente tão fácil fazê-lo, porque estava dentro dele. Aí tem uns carnal, ele não vai, irmão. Ele se enrosca. Ele se enrosca, fica todo amarrado, acabado. E o Jacózinho não, vai ser prosseguindo. Eu creio, ainda tem jeito, e vai ter um vale de Jaboque para ele. Agora, Jacó, um propósito Jacó tinha, e era que ele desejava ardentemente
aquela primogenitura. Primogenitura. Não importando como ele conseguisse. Mãe, eu não sei como vou chegar lá, mas eu vou chegar. Você tem isso na sua alma? Eu não sei como, mas eu vou chegar lá pelo poder de Deus. Às vezes alguém olha para a sua mancha, para o seu erro, para a sua falha e diz, aquele acabou. Mas a sua alma eleita diz, não, eu estou de pé. Eu vou chegar lá. Não importando como ele conseguisse. O importante era que ele conseguisse. Isso é o nosso arrebatamento, essa é a nossa transformação. Nós vamos chegar lá. Você crê? E esse espírito daquele mesmo nascimento ainda está representando o mundo hoje. Está chegando no auge agora. O crente espiritual e o crente carnal está chegando no auge agora. Ninguém poderia dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Eles não disseram que um servia ídolo e o outro servia a Deus. Ambos eram servos de Deus. Agora preste bastante atenção às escrituras neste assunto agora, porque eu estou certo de que isto ajudará vocês. Amém, eu creio, amém? Vem? Agora, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, estou na mensagem, eu estou na mensagem. A maior alegria nossa, irmão, é que a mensagem está dentro de nós. Você quer dar glória a Deus por isso? É a mensagem que está dentro de você. Eu e você está dentro da mensagem, não pode sair. Bom, agora eu entrei na mensagem, desse ano em diante você vai ser, eu vou ser o melhor cristão da igreja. Eu vou orar mais, eu vou ler mais, e vocês vão ver agora. Já foi. E às vezes você não lê, irmão, você não ora tanto, parece que você nem é tão cuidadoso, mas você não para. Você está de pé. Você está confiando nele? O poder de Deus está vivificando a sua alma eleita. Agora isso aqui, irmão, não vai dar margem para a gente ser pessoa relaxada, desordenada, pisar na graça e dizer, não, eu sou que nem Jacó. Não, irmão, o dia que ele encontrou com o interior dele no vale de Jaboque, nunca mais foi Jacó. Príncipe de Deus, Israel. Eu creio que cada um aqui já teve o seu vale de Jaboque. E você sabe que hoje você não é um trapaceiro, você não é um enganador, você é um príncipe de Deus marchando rumo à eternidade. Amém. Veja bem, preste bastante atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Agora, se você notar, Jacó tinha uma coisa que ele queria, porque de acordo com a palavra, as bênçãos e as boas coisas situava na primogenitura, e Jacó, aquele era o seu objetivo. A única coisa que ele tinha de mente, alma e coração, era conseguir aquela primogenitura, a qual Esaú a desprezou. Aquele que realmente já tinha ela, nasceu primeiro, desprezou, estava envergonhado dela, porém Jacó queria, independente de como a conseguisse, ele queria. Vamos colocar isso hoje como o poder do Espírito Santo? O verdadeiro cristão, ele não importa, irmão, ele quer mais do Espírito Santo. Ele quer a vida de Cristo manifesta nele. O outro não, já está todo conformado. Não, tá bom. Chegar aquela hora a gente vai ver. Mas o verdadeiro eleito de Deus, ele sabe, eu preciso mais. As águas estão ficando agitadas. O mar de incredulidade está afogando o mundo inteiro.
Só tem um lugar para nós entrarmos em refúgio, é Cristo, é o poder do Espírito Santo vivificado dentro de nós. Veja, porém Jacó, independente de como conseguisse, ele queria. E essa é a maneira hoje com o cristão, o homem espiritual hoje. Não importa o quanto ria dele, não importa quanto troça você faz dele, quanto você coloca ele no ridículo, ele tem que agir para a mente carnal, mesmo que eles pensem que ele é ridículo, não importa, seu único objetivo é a primogenitura, ele quer chegar a Deus, pois aquilo está dentro dele, ele não tem como evitar aquilo, e Deus olha para ele e diz: eu te amo. Jacó significava suplantador, enganador, mas após descobrir e entrar na posse da primogenitura, ele foi mudado. Essa mensagem tem mudado você? Você está agradecido aí a Deus? O que essa mensagem tem feito com você? Tem te mudado? Tem dado desespero no seu interior? Porque eu falo assim, irmão, isso é conhecedor de todos nós. O que esta mensagem não mudar, ninguém vai mudar. Isso é o carnal mudado. Ele foi então agora chamado de Jacó a um príncipe com o Senhor, porque ele lutara com ele. Você está lutando na presença de Deus? O que é a condição que nos leva a tomar a Santa Ceia? Já pensar nisso? Mombrando disse: você não pode tomá-la por rotina, porque todos estão tomando. Mombrando disse: você não está vivendo a vida digna do Evangelho, comprometido com o mundo, fretando com o mundo, e você vem tomar a ceia, você não está examinando. Você vai tomar para a sua própria condenação, vai ser morte. Mas ele pôs uma qualidade para nós. Agora, se você está lutando com tudo que você tem para viver a vida cristã, ele diz: então é seu direito de tomar a Santa Ceia. E eu creio que eu estou falando com a partícula que está lutando com tudo que tem. Senhor, eu desejo ser cristão, eu creio no poder desta palavra. Não é uma vida relaxada, não é uma vida desordenada, a qual o Mombrana diz: domingo nós somos cristãos, segunda está vivendo a vida alheia ao cristianismo. Não, isso aí é a mente carnal, isso é o Esaú, conforma e conforta com as qualidades próprias. Nós não temos qualidade, nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. O crente carnal hoje é assim, Mombrana falando: Deus que eu vá à igreja, faça o que é certo, que diferença faz? Esse é o grupo de Esaú. Ele ainda faz troça, despreza o Espírito Santo, não se importa com o Espírito Santo. Porém Jacó amava isto. Eu creio que você tem que dar glória a Deus pela sua alma. Tem que despertar pela hora que nós estamos vivendo. É muito mais tarde do que nós pensamos. O homem espiritual hoje, a mulher espiritual, a eleita, a predestinada de Deus para chegar à vida eterna, mesmo que tenha que vender tudo, parar com tudo, mesmo que tenha que retirar o seu nome de cada livro, de igreja, de nação, eles ainda querem aquela primogenitura, nem que tem que parar com esse socialismo dentro da mensagem.
Nem que tem que parar com essa coisa que está tomando conta, está entrando um espírito terrível. Mas não importa, nunca vai manchar o eleito, porque o Espírito Santo chegou primeiro. Amém. Nós temos que conviver com isso, irmão. Isso aí tem que ter mesmo. A única coisa que importa para eles, eu vou pôr aqui no lugar de primogenitura, Espírito Santo. Simplesmente é obter mais do Espírito Santo. Isso é tudo. Não importa como. Em que nível tem que chegar. Não importa se tem que agachar no altar, chorar. O Branda disse assim: os bancos dos que choram foi colocado no porão da igreja. Eu creio que os bancos dos que choram ainda estão aqui dentro. Eu creio que nenhum de nós eleitos está conformado como está Laodiceia. Eu sou rico, eu estou cheio, eu tenho tudo. Nós não, nós queremos mais, nós queremos mais. Uma coisa eu tenho consciência e você também. Do jeito que eu estou, do jeito que você está, nós não vamos no rato. Mas pelo poder da promessa de Deus, eu não sei como, mas nós vamos chegar lá. Amém. Aleluia. Irmão, se tiver que desesperar agora, é agora. Tiver que ir para o altar chorar, irmão Branco chega a dizer aqui, buá, buá. Se tem que correr através dos lugares, voltar lá atrás, acertar as coisas, vender, colocar tudo em dia, não importa. Jacó estava disposto, ele olhou para ele e disse: desse jeito eu não posso. Ele desesperou e disse: eu preciso de um encontro com Deus, e o poder do Espírito Santo está levando a igreja espiritual a ter um encontro, porque é tempo de totalidade. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós vai acostumando com as coisas, irmão. Logo vai entrando para a moda. Já não tem mais aquele padrão da palavra para a vida cristã. E ninguém pode falar nada. Sou livre, tenho meus direitos. Oh, mas a igreja tem direito demais. Nunca vi tanto direito igual agora. A pior arena que a noiva está enfrentando é os direitos. E direito daqui, direito dali. Naquela época lá atrás, só tinha um direito por ser cristão: ir para a arena. E a arena que nós temos hoje é nós mesmos. Ser cordeiro. O maior desejo que existe de uma alma eleita é ser cordeiro, porque o cordeiro Deus guia. Ovelha é guiada por Deus. Você tem desejo de ser cordeiro? O irmão Branda diz na mensagem sinal: tem hora que a nossa natureza nem é cordeiro, nós é um lobo. O irmão Branda fala, diz: parece que nem cristão nós somos. Você olha a natureza e diz: meu Deus do céu. Estava vendo esses dias um pastor aí desesperado, ele dizendo: o que essa mensagem tem feito comigo há 9 anos? Quantos anos você está ouvindo ela? E ele diz: de 9 anos para cá, o que a mensagem tem feito comigo e a igreja? Será que nós não estamos amassando barro no mesmo lugar, não? Melhorou ou piorou? Ele desesperado. Isso é um desespero nosso mesmo, é meu, é seu. Eu estou melhorando ou estou piorando? O que tem feito? É um tempo de análises. Nós estamos conformados em ser um Esaú? Não, nós estamos como Jacó. Eu não estou conformado, eu preciso de mudança, eu preciso de intervenção divina. Tiver que chorar, você chora. Tiver que correr, você vai correr. Tiver que voltar lá atrás, vai voltar. Tiver que vender, vai vender. Tiver que desfazer de tudo, vai desfazer. Se tiver que tornar um peregrino, um estrangeiro, não importa. Você quer mais, é o selo do Espírito Santo. Aleluia. O irmão Branda diz: irmão, você não tem como culpar essas pessoas, está na alma dela. Ela não vai parar.
ela clama pelo Deus vivo. Como o servo clama pelas águas, assim nós clamamos pelo nosso Deus. Aí o Mombrana diz agora, não culpe essas pessoas, elas não podem evitar isso, elas foram predestinadas para isso, são eleitas para isso. O outro parece estar do lado, está nem vendo, está nem aí. Vamos no culto? Não, eu fui que dia, você não viu ir lá? Ah, hoje eu não vou não, você não viu que dia eu fui? Não lê, não busca, não ora. Você é um cristão? Eu estou na mensagem lá. Vou dar um endereço onde nós vai lá. Eu estou na mensagem lá. Estamos sendo ajudados? Estamos quase encerrando. Então nós vemos que esses dois, a pessoa carnal e a espiritual, essa é a maneira que isso sempre acontece. E essa é a maneira que nós estamos hoje. E sempre tem sido desta maneira. Mas a igreja espiritual, o Abel, pela revelação, pela graça, viu além daquelas coisas naturais, e pela fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Eu penso que o seu culto está sendo excelente nesta noite, nesse dia, minha irmã, meu irmão. Eu creio que o seu culto está sendo excelente nesta manhã, e isso testificou da sua justiça a Deus. A mesma coisa aconteceu com Ismael e com Isaque. Um era carne, o outro era espírito. Um da escrava, um da livre, um eleito, o outro religioso. Você agradece a Deus pelo aquilo que está dentro da sua alma. Valorize a sua eleição. Não importa, irmão, com quem errou, não importa com quem caiu. Você não tem que se importar com quem está errado aqui dentro. Você não tem que se importar nem com o mau testemunho aqui dentro. Você tem que olhar para Cristo. Pode deixar, Deus tem tudo sob controle. Você não nasceu para perder tempo, para ficar cuidando da vida dos outros. Você tem uma alma eleita que creu no mover de Deus através da palavra. Olhe para Cristo, viva isso, tenha o seu selo, porque é o seu arrebatamento. Aleluia. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Amado Deus Todo-Poderoso, nós damos graças a Deus pela hora que estamos vivendo. Estamos chegando à hora de conclusão. Estamos chegando à hora da estatura do varão perfeito. Enquanto o mundo, Senhor, desencadeia um pânico, um pavor, porque o juízo já paira sobre a face da terra, a noiva eleita sabe que ela tem o selo do Espírito Santo, que o poder de Deus manifesta através da alma dela. Ela vê Jesus nesta hora. Você está cultuando ao Deus vivo. Você é um tabernáculo do Deus vivo para viver esta palavra como ela é. Deus te dá cura nesta manhã. Deus te dá bênção nesta manhã. Você levanta as suas mãos, você agradece a Deus pela sua alma eleita, agradece pelo sangue vertido na cruz do Calvário, agradece pela asepsia, agradece pela limpeza, pede a Deus mais e mais dele. Senhor, conforta esta alma eleita, conforta esta família, este coração, e leva-nos, ó Pai, para um lugar mais perto, mais perto, mais perto de Ti. Muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos um bom dia na Tua presença e prepara-nos para o culto da noite. E que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor.